Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai fundo num texto que, olha, descreve um momento chave na Bíblia. É lá em Êxodo, capítulo 24. Sim, a confirmação da aliança no Sinai, um episódio marcante. Exatamente. E o material que a gente está usando, o livro e o sangue, foca em uma coisa muito específica: a relação entre a palavra escrita, o livro, e um ritual com sangue. Isso. Porque esses dois elementos juntos, né? Um livro e sangue, parece uma combinação forte. Muito forte. O que será que essa cerimônia antiga queria dizer? Qual o significado disso tudo? Então, essa fonte que a gente está analisando, ela nos convida a pensar além do evento em si. Não é só descrever o que aconteceu. Certo. É mais sobre o que isso revela. Exato. O que isso revela sobre Deus, sabe? E sobre como ele se relaciona ou busca se relacionar com a humanidade. A ideia aqui é entender o papel da leitura da palavra e o papel do sangue aspergido. Por que isso era tão central ali no Sinai? Entendi. Desvendar essa conexão, então. Bom, vamos lá. A cena em Êxodo 24 é bem visual, né? A gente está ali no pé do Monte Sinai. Isso. Moisés tinha acabado de receber as leis, os estatutos de Deus lá no alto do monte. Aí ele desce. E a primeira coisa que ele faz é contar tudo pro povo. Sim, a comunicação verbal primeiro. Ele relata as palavras de Deus e a reação do povo, tá lá no versículo 3, é imediata e unânime. Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Bem direto ao ponto. Uma aceitação, total, né? Pelo menos na intenção inicial. Parece que sim. Uma declaração forte. Mas não fica só na palavra, né? A cerimônia continua com atos bem concretos. Isso mesmo. Depois dessa promessa verbal, Moisés age. Primeiro, ele pega essas palavras faladas e, ele escreve. Escreveu todas as palavras do Senhor. Então vira um registro, deixa de ser só falado. Exato. Da permanência, formalidade. Depois, ele constrói um altar, que geralmente simboliza o quê? A presença de Deus, o lugar do encontro. Certo. E 12 colunas também. Sim, representando as 12 tribos de Israel, ou seja, o povo todo. Já temos ali, fisicamente, os dois lados da aliança. Deus, altar, e o povo, colunas. Faz sentido. E aí entram os sacrifícios. O texto fala de holocaustos e sacrifícios pacíficos. Ajuda a gente a entender rapidinho o que eles significavam? Claro, de um jeito simples, o holocausto era oferta toda queimada. Símbolo de entrega total a Deus, devoção mesmo. Entrega total, ok. E os sacrifícios pacíficos, ou de comunhão, parte era queimada, parte ficava para os sacerdotes e parte o próprio ofertante comia com a comunidade. Indicava paz, comunhão. Entre Deus e o povo e entre eles mesmos. Entrega total e comunhão. Interessante ter os dois ali. Sim. E é o sangue desses animais sacrificados que vai ser o elemento-chave agora. Moisés pega o sangue e divide. Divide? Como assim? Metade do sangue ele joga, asperge, sobre o altar. Lembra que o altar representa Deus ali. Sim. Então, jogar o sangue no altar seria... Seria como se Deus estivesse selando a parte dele no acordo, sabe? Aceitando o sacrifício, se comprometendo com a aliança através do sangue, que é símbolo de vida. A vida derramada confirma o compromisso divino. Uau! Metade do sangue no altar, a parte de Deus selada. Mas e a outra metade? Ficou guardada? Ficou guardada, sim. Porque antes de usar essa outra metade, Moisés faz algo importantíssimo. Ele lê o livro. Volta pro livro. Volta pro livro. Ele pega o livro do concerto com as palavras que ele tinha escrito e lê, em voz alta, para todo mundo ouvir de novo. Agora, não é só o relato verbal, é a leitura oficial do documento. Exatamente, os termos apresentados de novo a partir do texto escrito. É mais formal. E o povo responde de novo, e parece que é ainda mais forte, né? No versículo 7, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Eles adicionam o obedeceremos. É uma intensificação. Parece que ouvir a leitura do livro solidificou a decisão deles. Ou talvez a compreensão do peso daquilo tudo. Pode ser. E é só depois dessa segunda promessa reforçada que Moisés faz o ato final. Exato.
Aí vem o clímax da cerimônia. Ele pega a outra metade do sangue, a que estava nas bacias. A que estava guardada. Isso. E asperge sobre o povo. E fala em voz alta: Eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Nossa, agora o sangue está no povo também. Conectou tudo. O altar, Deus e o povo. Perfeito. A análise que a gente está seguindo resume isso muito bem. Ouvir a palavra, o livro, e receber o sangue da aliança são partes, assim, inseparáveis do relacionamento que está sendo firmado ali. Uma coisa amarrada na outra. Totalmente. O livro, a palavra, informa, estabelece os termos, as expectativas. O sangue, jogado no altar e no povo, sela, une as partes. De um jeito vital, solene, é um ato cheio de significado. Liga a vida, compromisso e as consequências disso tudo. Mas, por que essa formalidade toda? Um ritual tão físico. E vamos combinar, um pouco chocante para nós hoje, usar sangue assim. O texto que a gente está lendo diz que isso revela algo bem profundo sobre Deus, né? Sim, o argumento principal é esse. Que essa cerimônia toda, com esses símbolos, mostra que Deus é, na essência, um Deus de relacionamentos. Ah, o foco dele não seria nos rituais em si. Segundo essa leitura, não. Não primariamente, nem nos objetos, nem em cumprir regras por cumprir, mas nas pessoas, na conexão com elas. Isso me lembra uma passagem forte que a nossa fonte até cita. 1 João 4,8. Deus é amor. Exato. E o texto pergunta: existe amor sem relacionamento? Boa pergunta. Difícil imaginar, né? Pois é. Se a essência de Deus é amor, então, a natureza dele o levaria a buscar e firmar relacionamentos. A criação, a comunicação com Moisés, a própria aliança, tudo seria a expressão desse desejo de Deus por conexão. Então a aliança não é só um conjunto de regras. Não. Seria a estrutura formal para esse relacionamento poder florescer, sabe? Um relacionamento pessoal, significativo. E essa ideia de Deus buscando relacionamento, ela aparece em outros lugares da Bíblia também, certo? A análise menciona isso. Lembro da citação de Jesus em João 12? Sim, João 12:32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. De novo, a ideia de atrair, de puxar para perto. Para um relacionamento. Não é forçar, é atrair. Exatamente. E essa busca por relacionamento, segundo o texto, vem lá do começo. A análise lembra de Gênesis 1 e 2, das duas instituições da criação, o sábado e o casamento. O sábado e o casamento, como eles entram nisso? A interpretação que nos é oferecida é que eles funcionam como modelos de relacionamento. O sábado apontaria para o relacionamento vertical, a conexão regular dedicada com Deus. Certo, um tempo separado para Deus. E o casamento para o relacionamento horizontal, a conexão íntima entre as pessoas. Nossa, que interessante ver o sábado e o casamento como raízes desse desejo de Deus por relacionamento que se manifesta ali nos sinais. Isso amplia muito a visão. Essa é a proposta. Não é só uma lei sendo dada ali em Êxodo 24. É o aprofundamento de um plano de relacionamento que já existia desde o início. Então a cerimônia no Sinai com o livro e o sangue seria uma forma bem concreta, né? Bem sensorial até, de firmar esse relacionamento especial que Deus queria com Israel. Exatamente. Não um contrato frio, legalista, mas o estabelecimento de um vínculo de aliança, com promessas, responsabilidades dos dois lados, mas tudo baseado nesse desejo divino por proximidade. O ritual todo marcava a seriedade, a profundidade desse laço. Faz todo sentido, mas voltando para as promessas do povo. Tudo faremos e obedeceremos, eles pareciam tão certos, né? Tão decididos. A intenção ali, naquele momento, parece sincera. A análise não questiona isso. O povo queria cumprir, demonstrava um desejo genuíno de se alinhar com Deus. Mas... sempre tem um mas, né? Aqui a interpretação joga uma luz mais complexa. Um choque de realidade, talvez. Diz que, apesar da boa intenção, eles não conheciam sua própria fragilidade e falta de poder. Ah,
a famosa condição humana. Eles prometeram algo que, na verdade, não conseguiriam cumprir sozinhos. É essa a questão que se levanta. Havia uma distância entre a vontade que eles declararam, faremos e obedeceremos, e a capacidade real de viver assim consistentemente. Entendi. E é aí que o sangue aspergido no povo ganha uma outra camada de significado, uma camada mais profunda, segundo essa leitura. Não era só para selar a parte deles na aliança, como a gente falou antes. Não só isso. A interpretação aqui sugere que jogar o sangue no povo também apontava para a origem da força que eles precisariam para cumprir a aliança. Como assim? De onde viria essa força? Indicava que não viria deles mesmos, da sua natureza ou força de vontade, mas de fora, uma fonte divina. A análise até conecta isso pensando no quadro geral da Bíblia aos méritos de Cristo, que estariam ali prefigurados, simbolizados pelo sangue do sacrifício. Nossa! Então o sangue seria um símbolo não só de selo, mas também de provisão, de capacitação divina? Exatamente. Isso é muito forte. Quer dizer que a própria cerimônia que firmava o pacto já reconhecia de forma implícita que o povo ia precisar de ajuda divina para conseguir viver aquilo. Que paradoxal, né? Levanta questões bem profundas sobre a natureza humana. O texto base é direto sobre isso. Fala da nossa tendência ao erro, da nossa fragilidade. Diz até que a gente não quer aceitar que nossa natureza é frágil, vulnerável, pecaminosa. É um espelho meio desconfortável, né? Bastante. Mas, segundo essa visão, é um reconhecimento essencial. Para fazer o bem de forma consistente, a gente precisaria de ajuda externa, do poder de Deus, da palavra, do Espírito Santo. E mesmo com essa ajuda, o texto ainda pergunta: facilmente caímos, não é verdade? Reconhece a luta constante. Sim, é um olhar bem realista sobre a experiência humana. Mesmo com as melhores intenções, mesmo buscando ajuda divina, a queda acontece. Mas ela não anula a aliança, entende? Como não? Porque ela evidencia a necessidade contínua da graça, do perdão, que também estão simbolizados ali no sangue. Por isso, a conclusão que o texto apresenta é que um relacionamento pessoal, próximo, com Deus era e continua sendo vital. Então não adianta só ter o livro, só conhecer as regras. Parece que não. É preciso também o sangue, nesse sentido simbólico de receber continuamente a força, a graça, o perdão, a vida que vem desse relacionamento. Entendi. A aliança, então, não esperava perfeição humana logo de cara. Nessa perspectiva, não. Ela já meio que contava com a nossa fragilidade. E por isso mesmo já apontava para a necessidade constante da provisão de Deus. O relacionamento próximo com Ele seria a chave, tanto para conhecer a vontade dele, o livro, quanto para receber a força para viver essa vontade, o sangue. Ok, vamos dar uma organizada em tudo que a gente conversou. Começamos lá com a cerimônia em Êxodo 24. Vimos o livro, a palavra escrita, definindo os termos. Isso, de forma clara, permanente. E vimos o sangue, primeiro no altar, representando Deus, depois no povo, selando o pacto, conectando todo mundo de um jeito bem dramático. Vital, né? Um selo de vida. Depois, a gente explorou a ideia central da nossa fonte, que tudo isso revela um Deus focado em relacionamento. Que a natureza dele, por ser amor, o leva a buscar conexão, e a aliança seria a estrutura para isso. Exato. E vimos que essa ideia não está isolada ali. Tem ecos desde Gênesis, com o sábado e o casamento como modelos, até as palavras de Jesus sobre atrair as pessoas. Um fio condutor relacional na Bíblia toda. E por fim, a gente encarou aquela tensão, a promessa do povo versus a realidade da fragilidade humana. Aquele faremos e obedeceremos sincero, mas talvez ingênuo quanto à própria capacidade. E aí entendemos a interpretação de que o sangue no povo não era só selo, era também símbolo da graça, do poder divino necessário para viver a aliança, prefigurando Cristo, segundo a análise. E pensando no quadro maior, né? As lições do Sinai parecem ecoar até hoje. Essa dinâmica toda. A revelação de Deus, o livro, o nosso compromisso,
a nossa dificuldade em cumprir por causa da fragilidade e a necessidade da graça divina, o sangue. É um ciclo que muita gente reconhece na própria vida espiritual, né? Sem dúvida, a busca por um relacionamento real com Deus e o reconhecimento honesto de que a gente precisa de ajuda para viver de acordo com o que acredita são temas que continuam super atuais. O livro e o sangue, a palavra e a graça, continuam sendo vistos como essenciais por muitos. E isso deixa a gente com uma provocação final, que vem direto da pergunta que encerra a nossa fonte. Aquela frase do povo, tudo que o Senhor falou nós faremos. Ela se repete em tantas promessas que a gente faz na vida, né? Promessas para nós mesmos, para os outros, para Deus, talvez? Exato, promessas que, como o texto lembrou, muitas vezes a gente não consegue cumprir. A gente falha, a gente cai, a gente reconhece essa fragilidade, e aí a pergunta que fica é, diante dessa realidade, qual seria, então, a única solução? É uma pergunta que não tem resposta fácil, né? A análise nos deixa justamente aí, pensando, talvez convidando a buscar a resposta não só nos textos, mas na própria experiência de viver esse relacionamento com Deus, com a graça, com a palavra. A jornada continua, parece. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.